Vinamana somo Osikala yo Vinamana somo Gloire à Dieu. Aplauda o Senhor Jesus. Bete la kolo Yesu maboko. Glória a Deus, aleluia. Gloire à Dieu. 1 de Coríntios, capítulo 12. 1 Corinthiens 12. Primeiro livro do apóstolo Paulo aos Coríntios. Premier livre apôtre Paul na Corinthiens. Capítulo 12. Chapitre 12. Em reverência à palavra, nos coloquemos todos em pé. En référence à parole bisoban sototelemi. 1 de Coríntios 12, 4 a 6. 1 Corinthiens 12, 4 à 6. Primeiro livro do apóstolo Paulo aos Coríntios. Premier livre apôtre Paul na Corinthiens. Capítulo 12. Chapitre 12. Versículo 4 a 6. Verset 4 à 6. Livro de 1 de Coríntios, capítulo 12, verso 4 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Espírito de Deus que opera tudo em nós. A palavra do Senhor. Toma o teu assento em nome de Jesus. Tozo besika na bisona kombo na Yesu. Saudamos a igreja ao cabelinho da paz do Senhor. To pese tonga mbote na kimia na kolo. Dá um cule no irmão que está à esquerda, à direita. Pesa kul na mom ne kwaza gauche à droite na yo. Lhe fala paz. Loba kimia. Lhe fala apesar das lutas. Loba take bitumba. Deus é conosco. Nzamba zana biso. Coragem. Courage. Lhe fala mesmo com certeza. Coragem. Nobele la certitude de Amém. courage. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda Glória a o Senhor. Dieu. Deus é bom. Nzamba za malamu. Deus é muito bom. Nzamba za malamu mingi. Vamos aproveitar o tempo. To profiter tant. Vamos falar de um tema super interessante hoje. Tozo lobela temi moko eza Estamos fami. vivendo o segundo domingo do ano Tozo 2022. vivre deuxième dimanche à 2021. Vamos aproveitar e falar um tema super importante para a Igreja de Cristo. Tozo profiter ko loba temi moko eza super important na Vamos église ya falar Yesu. sobre dons e ministérios. Tozo lobela ba don pe ba ministère. Obviamente eu não vou prometer Ngai na compromettre te. ser telegráfico, Ya kozala télégraphique. ser detalhista. Ya kozala détailliste. Os obreiros, as E pa ya ba cozinhas. Se ouvrier. calhar lá vamos falar com um pouco de mais profundidade. Tant mosusu kuna ne mutu tokokota mwa moke profond. Mas eu quero trazer à igreja Nalingi na même église. o despertamento, Ya a kolamuka. necessidade da Nécessité. igreja começar a compreender o que são dons espirituais, Église ebanda kososola ba oyo eza badon spirituel. como funcionam os dons espirituais, Lolenge ni badon spirituel esalaka. o que são dons ministeriais, Nini oyo eza badon são ministériel. dons de serviço. Eza badon service. Quando alguém não conhece o dom que tem, Soki moto ayebi te don oyo aza nango. mesmo que opera nele, Atake esalaka kati na ye. ele não consegue desenvolver, Ya kokoka te não kodevelope. foi identificado. Po ete azala Quando identifia alguém te. tem dom Ntango moto aza na don. e não entende o dom que tem, Oyo azokomprendre te don oyo aza nango. então se torna mais algo que incomoda do que algo que edifica. Don ekokoma eloko mo ezoderange olie ki edifie. E há pessoas com vários problemas Eza na bato bana baproblème ebele. que o dom que Deus lhe deu não está em operação, Po ete don oyo nzambe apesi ye eza te na não opération. está em funcionamento. Ezosala te. Então nós vamos falar um pouco a respeito de dons e ministérios. Tokolobela mwa moke ya badon mpe ministère. O texto que nós lemos Teste oyo biso totangi. é de Paulo aos irmãos em Coríntio. Paul ye babienema Corinthiens. Se existe uma igreja que operou muitos nos dons espirituais na Soki Bíblia, eza na église oyo esala bikamwa mingi na Bible. é a igreja situada na cidade de Corinto. Eza église oyo etangami na Corinthiens. Alguém está comigo? Moto moko azwa elongo na Alguém nga. pode falar amém? Moto moko akoki koloba amen. Existe uma igreja Eza na église. lá no tempo da igreja primitiva Kuna na temps ya que église se primitive. destaca na questão dos dons. Oyo ezoke distake na bakestion Onde badon. Deus superabundou os dons. Epai nzambe akweyisa vraimen badone kuna É mingi. a igreja em Coríntio. Eza église ya E Corinthiens. Paulo vai explicando a igreja Paul aye koexplike a église. respeito de como usar os dons, Na ntina lolenge nini okoki kosala a badon. diferença de dons. Bokeseni ya badon. O que é que significa dom? Nini oyo ezolakisa don. O que é um dom espiritual? Nini oyo eza don Quais são os spirituel. tipos de dons espirituais? Lolenge nini na badon ye spirituel. E não sei se terei tempo para falar como desenvolver os dons espirituais. Nayebi te soki nakozala na te ya kodevelope A badon. palavra dom significa Parole don ou seja, ezolakisa.
do grego bien na grec é carisma. ezali charisme. Carisma significa Charisme ezo uma signifie oferta, offrande, uma dádiva, offrande, presente oferecido de boa vontade. cadeau moko oyo epesami na volonté malamu. Então, quando falamos de dons, Soki tozolobela estamos badon, a falar de oferta. tozolobela O offrande. seu original grego, Original grec carisma, ezali vraiment don é charisme. presente Ezali cadeau que Deus deu oyo nzambe apesi à igreja, l'église aos seus filhos. epa bana na ye. Dons Don são dádivas. epesameli Para uma definição mpona définition mais organizada, oyo eza bien organisé. podemos dizer Tokoki koloba que dons espirituais badon ya molimo são capacidades eza makoki ou ferramentas espirituais bie baferametre spirituel dadas por Deus oyo epesami epa para a nzambe edificação da igreja. mpona édification ya église. Dons espirituais Don spirituel são capacidades, ezali makoki são ferramentas ezali baferametre que Deus, oyo nzambe pelo Espírito Santo, mpona molimo santo deu apesi à igreja apesi église para aperfeiçoamento dos santos. mpona bopetolami ya basaint. Todo cristão chrétien nyonso tem pelo menos um dom espiritual. aza ata na don moko Não spirituel. existe um cristão eza na chrétien que moko não te tem nenhum dom. oyo azangi don. Existe Ezali aqueles que receberam mais baoyo bazwa mingi, e existe aqueles que receberam menos. eza mpe na baoyo bazwa moke, Mas todos têm dons. me bato nyonso É bazwa só na você badon. lembrar a parábola, ezaka yo oyeba lisese a palavra dos três servos. lisese basali A misato. Bíblia de Jesus contou a parábola dizendo o seguinte: Yesu azoloba alobi boye um senhor ou um patrão, um patrão patron moko estava para viajar, azalaki mpo chamou avoyage, três servos. abengaki basali A misato. a um deu 5 moedas, Moko apesi 5 a moeda, outro deu 3, mosusu apesi 3, o último deu uma moeda. moko E a apesaki ye Bíblia moeda diz que moko. cada um recebeu de acordo com a capacidade que tem. Biblia elobi ete moko na moko ayambaki wana lolenga makoki oyo aza nango. E ele foi. Bango bakendaki, Quando voltou, ntango azongaki, o mestre queria saber o que é que você fez com os talentos. maître alingaki koyeba nini oyo osaleli badon. Lembra que as moedas Ekanisa eles ete não bamo ganharam por fazer alguma coisa. bango batiaki mo wana te mpo esala meloko. É carisma. Eza É charisme, uma oferta. eza offrande, Deus deu nzambe apesaki a cada um deles. moko moko na Ou seja, bango. o seu patrão na Bie parábola. patron na bango na parabole, No final da parábola, na suka o parabole, patrão volta para cobrar as moedas. patron ayaki mpo ete afutisa bango, asenga bango Bíblia bamweta. diz, Biblia elobi aquele que recebeu 5 moedas, oyo azwaki 5 multiplicou a 10. amultipliaki yango O 10. Senhor lhe falou: Kolo alobaki na ye servo bom e fiel, mosali ya malamu mpe fidele, foste fiel no pouco, ozalaki fidele na moke, sobre muito te colocarei. mikolo na mingi na kotia Foi no yo. segundo. Ake na mibale Aonde estão os dons que te dei? epai nini bamone napesaki Aonde yo, estão as moedas? epai nini bamone ezali. A Bíblia diz Biblia elobi que ele, dos 3, ye ya 3 multiplicou a 6. amultipliaki yango 6. O Senhor lhe disse: Mesi alobi na servo bom ye e fiel, mosali ya malamu mpe foste fidele, fiel no pouco, ozalaki fidele na moke, sobre muito te colocarei. na mingi mpe nakobakisela Quando yo. foi no Ntango ake na moko disse: o que é que fizeste com as moedas que eu te atuni dei? nini oyo osalaki na bamononga napesaki yo. Ele disse: Ye alobi mestre, maître eu sei que és muito severo. nayebi ete oza vraiment E sévère és makasi, capaz de colher aonde não plantaste. ozalaki na makoki ya kobuka esika oyo olonaki te. Tive medo, Nazalaki na kobanga por isso peguei a moeda yango, nazwaki mone e enterrei. nakundaki yango. Quando ouvi que vieste, Ntango nayoki koye, desenterrei nazwi na e pikoli vim yango, te devolver. naye kozongisela O yo. servo disse, o Senhor disse: Emesi alobi servo mau, mosali ya te mabe, lançarei no fogo eterno. nakobwaka yo na moto libela na Porque libela não foste fiel. po ete ozalaki fidele te. Essa parábola significa Parabola que ezolakisa cada um de nós ete moko moko na biso recebeu um dom, aza na recebeu don, um talento aza na talent para multiplicar. mpo na komultiplie. Vejamos, Totala o servo não deixou perder a moeda. mosali abungisaki mone te, Ele guardou e devolveu. ye abombaki mpo Mas a lei azongisaki, do reino não é devolução, mas é multiplicação. me ezalaki te mpo azongisama mpo na multiplication. Vamos levar os textos Tokotanga bateste que o ebele tempo nos seja permitido. eta epermettre biso Vamos permanecer sentado porque vamos fazer um estudo rápido. mpo bano ya kofanda tozosala 1 betidi moko aloba. Pedro 4:10. 1 Pierre 4:10 Enquanto os irmãos procuram, vou continuar a narrar. etake bandeko bazoluka nga na kokontinue koloba. Então Deus dá dons Nzambe apesaka para que don haja manifestação po ete eza na manifestation ou multiplicação. mpe Não multiplication. havendo multiplicação, E soki multiplication eza te ele se chateia. ya Qual é silikaka. o dom que você tem? do nini oyo oza nango? 1 Pedro 4:10.
1 Pierre 4:10. Por favor. 1 de Pedro 4:10. Amém. Assim diz a palavra. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém. Amen. Cada um administre Moko na moko asalela. o dom que Deus lhe deu. Don oyo nzamba apesi ye. Significa que Deus já deu o dom. Ezolakisa ete nzambe esi A apesi don. administração, a operação tem muito a ver com a nossa mentalidade. Kosala ezotala mentalité Tem na muito a biso. ver com o nosso planejamento. Ezotala mo biso Tem muito a tozobongisa. ver com a nossa força de vontade. Etali na force na biso ya volonté. Que cada um administre Oyo moko na moko asalela. o dom que Deus lhe deu. Don oyo nzamba apesi Qual ye. é o dom que Deus te deu? Don nini oyo nzamba apesa yo. Significa que Ezolakisa ete todos temos que fazer alguma coisa. biso nyonso esengeli tosala likambo. E qual é o objetivo dos dons? Objectif abado eza nini? Efésios 4, 12 a 14. Efésiens 4, 12 à Vai 14. apontando os textos. Koma bateste. Vai apontando. Koma Não temos tempo de ler tudo. toza na tante ya kotanga nyonso. Objetivos dos dons espirituais. Objectif abado spirituel. Efésios 4, Efésiens 4, versículo 12 a 14. verset 12 à 14. Efésios 4, 12 a 14. Amém. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em ronda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, da qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Amen. Paulo Paul, vai descrevendo akeko koma. algumas coisas nesse texto. Makambo mosusu na teste Primeiro oyo. ele fala Liboso azoloba. aperfeiçoamento dos santos. Perfectionnement ya bassin. Já explicamos o que significa santo. Tu expliqué que etali bassin. Santo não é perfeito. Saint aza A parfaite. palavra santo Parole saint. do original Ya original. hebraico Hébraïque. é kedosh. Ezate. Ekedosh. Kedosh. Kedosh. Kedosh significa Kedosh esolakisa. separado. Séparé. Diferente do latim perfeito, Différent latin que é parfait. perfecto. O eza parfait. Feito até o fim. E salamiti na suka. Santo é separado. Saint aza séparé. Quando Paulo chama aos cristãos de santo, Tango Paul azobenga bakristo não está bassin. chamando de cristãos de perfeito. Nzambe azobenga biso baparfait. Está nos chamando de separado. Azobenga biso séparé. Então, se alguém dizer que você é santo, Soki moto alobi ete yo oza mosantu. bíblico. Eza biblique. alguém está me Eza na entendendo? moto azocomprendre. Santo significa separado. Ezo Aquele signifie que séparation. vive para Deus. Ba oyo bazoviva mpo na nzambe. Por exemplo, Par exemple, esse altar etumbelo oyo é separado para Deus. eza séparé pa ya Não nzambe. podemos pegar esse altar Tokoki kozwa te etumbelo oyo começar a alugar para qualquer evento. tobanda kolua esango na É bafeti um nyonso. altar especificamente para o serviço da obra de Deus. Eza etumbelo ezali kaka mpo na mosala ya nzambe. Isso é separação. Oyo eza Como séparation. ele está santificado. E yango eza sanctifie. E crente também é santificado. Mondimi mpe aza sanctifie. Existem 3 tipos de Eza na santidade. balolenge misato ya Não sanctification. vou entrar nesse caminho. nakokɔta na nzela oyo te. Santidade posicional, Santane positionnelle, progressiva progressive e eterna. pe éternelle. Ou a santidade perfeita. Bien Ou perfeita, né? parfait. Significa que ezolakisa te você não se torna santo pelas tuas obras. yo kokoma mosanto te mpo na Você misala na se yo. torna santo pelas obras de Cristo. Yo za mosanto mpo na misala ya O mérito kriste. não é teu. Yo te moto O ozomérite. mérito é de Cristo. moto azomérite eza yesu. Cristo, como é santo, yesu loko aza se assumiu o teu lugar de pecador azwaki esika na e moto ya pegou o masumu. seu lugar de santo azwaki esika na ya e deu a mosanto você. apesi epai na Por yo. isso, só os santos entrarão no reino dos yango céus. wana eza kaka basende bakokɔta na bokonzi ya Voltando no likolo. nosso texto, kozonga na teste na Paulo está biso. a dizer Paulo azoloba aperfeiçoamento dos santos. bopetolama basin. Os dons é para aperfeiçoar. bado eza mpo na kopetola. Significa que ainda estamos na fase ezolakisa ete tozala na de phase desenvolvimento, ya développement crescimento. ya bokoli. Os
Os dons que Deus dá bado onza é para bapesa que a igreja cresça. elingete eglise É ekola para os irmãos da igreja amadurecerem. eza po ete bandeko na eglise É bakola para os irmãos ficarem cada vez mais babiene-aime batikala chaque fois habilitados para cumprir o habilité ministério. mpona kokokisa eza ministère O dom que Deus me deu, do oyo nzambe apesi nga você precisa. yo oza nango E mposa o dom que Deus te deu, do oyo nzambe apesi yo eu preciso. nga mpe naza nango mposa Ninguém é completo. moto taza incomplete Todos nós biso nyonso precisamos um do outro. toza na bosenga moko na moninga Amém. amen O segundo objetivo, objectif ya mibale edificação do corpo de Cristo. edification akoaka kriste Os dons são dados para edificação. bado epesami mpona A palavra edification edificação parole é edification aplicada constantemente etiami mbala na mbala em obra de construção. na misala construction Quando estamos a construir uma ntango casa, tozotonga ndako moko estamos a edificar. tozoedifie Então a casa de Deus, ndako ya o nzambe corpo de Cristo, kora kriste também eza mpe carece de edificação. eza na bosenga Eu só quero edification corrigir uma frase Na- que falamos constantemente de forma errada. nalingi na korige kaka likambo moko tolobaka Quando mingi nós dissemos, ntango biso tolobaka eu sozinho sou igreja, nga moko nas église isto não é certo. oyo eza vraiment malamu te Ninguém sozinho é igreja. moko te ye moko as A église igreja é o corpo de Cristo. église eza kora Você kriste é templo, yo oza temple templo do Espírito. temple ya A molimo igreja é o corpo. église eza nzoto Cristo é cabeça. kriste aza motu Logo você é um membro do corpo. yo oza membre ya corps Você sozinho não é o corpo. yo moko oza Você corps pode ser braço. yo koyei E kozala eu ser loboko perna. nga naza likolo Junto formamos a igreja. elongo tosala église Compreendeu? Nós somos, eu sozinho sou templo. ngai moko naza temple Mas a igreja mais é église conjunto dos membros. eza lisanga ya Onde bamembre Cristo é o cabeça epai yesu aza e motu nós somos o corpo. biso toza nzoto Então, por isso, na yango essa ideia de que vou ficar morar na minha casa porque igreja é coração veio do ide diabo. oyo na otika nanga na ndako nanga po ete église eza motema eza ya diable Essa ideia, ide oyo crente desigrejado, oyo bato não bazoloba estou na minha casa fazer oração. te naza na ndako nanga nazosala Eu sozinho libondeli sou igreja. nga moko nas église Veio do diabo. A Eu vou te maioria pagar. dos que permaneceram assim se desviaram. la majorité oyo bawumela mpe badevia Porque o braço, po ete loboko por mais forte que seja, ekozala ye makasi precisa da perna para andar. eza na posa lokolo po etambola amen Edificação do corpo. edification ya nzoto A igreja, o tempo da verdade, temps de la vérité precisa de edificação. eza na posa Ainda não edification estamos completos. toza nanu complete Existem dons ali que tem que se manifestar para a igreja eza na avançar. badon oyo eza kuna po ete se manifeste église emata Alguém está me entendendo? eske moto moko asosoli Terceiro objetivo, mama likambo ya para misato produzir maturidade. mpona koproduire maturité A atuação dos dons espirituais ya bato spirituel produz experiência com Deus ememaka espérance e, epa nzambe consequentemente, gera maturidade mpe espiritual. egeraka maturité O spirituelle texto que lemos teste oyo totangi diz que, elobi ete para que se lê o versículo 14, tanga verset 14 Assim diz o versículo 14. amen Para que não sejamos mais meninos não inconstantes, sejamos mais meninos. tozala lisusu te lokola É a bana palavra. eza liloba para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em ronda por todo o vento de doutrina, Amém? amen Não sejamos mais meninos inconstantes, tozala lisusu te bano ya mike levados por vento de doutrina. tomemana na mopepa doctrine Como há cristãos levados por vento de doutrina? combien de chrétiens oyo bamemami na mopepe ya doctrine Constantemente muda de denominação religiosa. mbala mingi azochange dénomination azochange Elevado. l'église ya memami Ele segue o movimento. ye alandaka mouvement Quando o movimento profético está batendo, soki mouvement prophétique ezosala ele segue. ye alandi Agora estamos ouvindo falar do Cacu Filipe. sikoyo tozoyokela koloba kaku philipe Profeta Cacu Filipe. prophète kaku philipe Está ensinando montes de besteira. oyo azokoenseignement makambo ebele Há mabe muitos cristãos que não têm base. eza na bakretien bele oyo bazangi Ele base está a dizer ye azoloba que em todas as gerações, ete génération Deus nyonso levanta um profeta. nzambe atelemisa mosakoli E moko nessa geração, na génération o oyo profeta que Deus levantou prophète oyo nzambe atomboli é Cacu Filipe. eza kaku E philipe fora da mensagem dele, libanda message na ye não há salvação. eza na sali te Significa que ezolakisa ete a Bíblia é apenas um livro de história. bible eza kaka livre moko ya O histoire livro que nós temos que meditar é o livro que o Cacu Filipe livre escreveu. oyo biso esengeli tomedite eza livre oyo kaku É philipe o que eles akomi estão a pregar. yango kuna bazoteya
o teu argumento contra esta informação? argument na yo eza nini contre information oyo? Qual é o teu argumento para você não se deixar levar Argument por na esse- yo eza nini po ete yo memama te na mopepe oyo? Importância dos dons. Motuya ya badon. Se em toda geração Deus levanta um profeta, Soki na génération nyonso nzambe atelemisa profeti a moko. pergunta é: Motuna ezali. qual é o profeta que veio antes de Cacu Filipe? Profeti nini oyo ayaki liboso ya Kaku Philippe? Olha a confusão. Dans la confusion. Se na mensagem dele que tem salvação, Soki na message ne nde pa isali ezali. eu se sou um fiel do Cacu Filipe, Nga soki naza fidèle ya Kaku Philippe. significa que Ezolakisa ete quando Cacu Filipe morrer, ntango Kaku Philippe akokufa, Deus vai levantar outro. nzambe akotelemisa mosusu. Qual é a mensagem que vai salvar? Message nini oyo ekobikisa? Do novo profeta que Deus vai Ya levantar. nouveau prophète oyo nzambe akotelemisa. Olha o profeta Cacu Filipe. Ye prophète Kaku Philippe. E se eu permanecer vivo, Soki nga naza na bomoi, aquele profeta morrer e surgiu o terceiro, prophète wana akufi ya troisième abimi, eu serei salvo por qual mensagem? nga nakobika na message nini? Do Cacu Filipe, Ya Kaku do Philippe, segundo profeta ya deuxième prophète, ou do terceiro? bien ya troisième. A Bíblia declara: Bible ezo déclaré. o céu e a terra passará, Likolo na mabele mas a koleka. palavra, Amen. Mes a paroles. palavra, Maloba. Amen. a palavra Maloba. Amen. não passará. Ekoleka te. Se o céu ainda não passou, se Soki likolo na no a leki te. terra ainda não Soki passou, mabele na no como leki é que a te. palavra já passou? Lolenge nini parole seleki. Diga comigo amém. Lobe longola ngai Eu não amen. preciso de Cacu Filipe para ser salvo. Naza na posa Kaku Philippe te bona Cacu bika. Filipe nasceu no pecado. Kaku Philippe abotama na Também lisumu. precisa de um Baza Salvador. pe na posa Eu mosungi. busco o Deus Nga Todo-Poderoso, naluka ka Nzambe que le enviou o tout-puissant. seu Filho único, azali que morreu em meu oyo lugar. akufa na place na ngai. Mas a história Mais histoire não acabou na cruz. esila na ekulusu te. Ressuscitou dentre os mortos. Asekwa kati ya bakufi. Subiu aos céus. Amataki likolo. Aleluia. Oh, amen. Aplauda o Senhor. Betela nkolo maboko. Estamos a correr Tozokima. para aperfeiçoamento, para trazer maturidade. Mpona komema maturité. Maturidade. Maturité. É importante que a igreja tenha maturidade. Eza importante eza na maturité. Quais são os tipos de dons? Lolenge nini na balolenga Vamos badon. falar os tipos de dons. Tozolobela balolenga badon. Paulo já vai alertando. Paul est déjà zoloba. No texto base que nós lemos, Teste baso biso totangi. ora, Bobondela. a diversidade de dons. Eza na diversité A badon. palavra diversidade Parole diversité. está sendo muito usado na economia. Ezosalama mingi na économie. Diversificação da economia. Diversificação. Kombo papa lobi. É a diversificação. Mama Luíga, esse compra Papa Lobi me mata. Glória a Deus, aleluia. Glória a Dieu. Ei, Zambia sua loucura. Deus seja louvado. Vai falar a língua do céu. Ouve, meu irmão. Yoka bien-aimé. Paulo vai dizendo, Paul aye no koloba. texto base, Na teste que base. é 1 de Coríntios 12, Oeza 1 Corinthiens 12. 4 a 7. 4 et 6. Paulo fala que a diversidade dos dons, Paul alobi ete eza na badiversité ya ou seja, badon. existem vários tipos de dons, Eza na balolenge ebele ya badon. mas o Espírito é o mesmo. Mais molimo eza le même. Existe Ezali. diversidade de ministérios, Diversité ya ministère. mas o Senhor é o mesmo. Mais kolo aza le même. E há diversidade de serviço, Eza na badiversité ya mas o mosala. mesmo é o Deus Mais même Nzambe. que opera em tudo e em todo. Asalaka na nyonso pe na bato Paulo nyonso. fala de três coisas: Paul azolobela makambo misato. diversidade de dons, Diversité ya badon. diversidade de ministério Diversité ya e ministère. diversidade de serviço. Diversité ya mosala. Então temos aqui Toza nango awa. três classes de dons: Toza na 3 classes ya badon. dons ministeriais, Don ya dons baministre. espirituais Don spirituel. e dons de serviço. Pe don ya service. Três tipos de classe de dons: 3 sortes ya classe ya don. dons ministeriais, Don ya ministère. dons espirituais Don spirituel. e dons de serviço. Don ya service. Os dons ministeriais Badon ya ministère. estão escritos Ekomami no livro de Efésios, na livre Éphésiens. capítulo 4, versículo 11. Chapitre 4, 11. Dons ministeriais, Don ya ministère. Efésios 4, 11. Éphésiens 4, Dons 11. espirituais, Don spirituel. 1 Coríntios 1 Corinthiens 12, 12. 8 a 10. 8 à 10. E dons de serviço, Don en service. dons espirituais, repito. Don spirituel na 1 de bandeli. Coríntios 1 Corinthiens 12, 12. 8 a 10. 8 à 10. E dons de serviço Don en service. estão em Romanos 12, Eza Romains 12. versículo 6 a 8. Verset 6 à 8. Três classes. 3 classes. Vamos então começar a descrever. Tobana skokokoma. Eu estou mesmo a correr. Nazokima vraiment. Dons ministeriais. Don ministère. Efésios 4, 11. Éphésiens 4, 11. Vamos ler rapidamente. Totanga na lombango.
Efésios 4:11. Diz assim a palavra do Senhor. Amen. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores. Lê também o 12. Então. Terminaste de ler o 11? Lê, por favor. Enxerga até o 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Palavra do Senhor. Efésios 4:11. Repita, por favor, o 11. Bandela Peço 11. desculpa, estava distraído com o computador. Assim diz a palavra do Senhor. E Amém. ele mesmo deu a uns para Um apóstolos, momento. Uns para... Primeiro, dom ministerial. Liboso apesi ministério. Dom Segundo, espirituel. e outros para profetas, Segundo dom ministerial, profeta. Profete. e outros para evangelistas, Evangelista. Terceiro, Evangelista é misato. e outros para pastores e doutores. pastor. 4, doutor. 5. Pasteur 4, docteur 5. Esses são os 5 dons ministeriais. Yango ezali 5 de ministériel. O primeiro dom ministerial Premier dom é ministériel. o dom apostólico. Exato apostolique. E, na verdade, existe uma cadeia, uma ordem. Ya solo eza na ordem. E você pode, não vamos ler, você pode Tokotanga te yo ver esta pekotala. ordem Ordem oyo. do primeiro ministério Ya premier ministère. em 1 Coríntios 12, 28. 1 Corinthiens 12, 28. 1 Coríntios 12, 28, Paulo fala aí ele chamou primeiro os apóstolos, Paul azolo babengi liboso bapôtre. segundo profeta, Ya depois mibale os prophète. doutores e tudo mais. Badocteur pe. Então, falando dos dons, Kolobela badon. é preciso compreender Eza na posa kososola. que dons Badon ministeriais. ministériel. Apóstolo. Apôtre. A palavra apóstolo significa enviado. Parole apôtre zolakisa envoyé. Repito, Na bandeli. estou correndo por causa do tempo. Nazokima mpona ntina temps. Apóstolo significa Apôtre zo signifie enviado. envoyé. Compreenda. Bososola. Cristo Christ deu à igreja apese église. 2 sacramentos, Apese des sacrements. que é batismo e ceia. Oyo eza baptême mpe na Uma sainte mensagem. message moko. Mensagem do evangelho. Message évangile. Deu a disciplina básica. apesaki discipline base. Sermão do monte. Bandeko ya montano Derramou o espírito. asopaki molimo. E depois Nsima nango deixou atiki a formulação formulation da organização, ya organisation da doutrina ya e doctrine da igreja mpe ya église a cargo dos apóstolos. epai ya bapôtre. Jesus Yesu deixou 2 sacramentos, atiki des sacrements, deixou uma mensagem atikaki com o message Espírito Santo. na molimo Mas santo, a organização mais organisation da teologia E a ou teologia. da doutrina, bien ya ele doctrine deixou no cargo dos apóstolos. atikaki yango na charge ya Não é bapôtre. Jesus que instituiu o diácono. eza yesu te moto atiaki Não é badiatre. Jesus que instituiu o ancião. eza diatre te moto Não atiaki. é Jesus que instituiu o presbitério. eza yesu te moto atiaki babishop. Ele deixou a ya responsabilidade tikaki responsabilité sobre os apóstolos e profetas. likolo ya bapôtre mpe Por baprofete. isso a Bíblia diz, yango na bible elobi Efésios 2:20, efésiens de 20 Efésios 2:20, efésiens de 20 que nós ete biso estamos alicerçados tozali sorcier no fundamento na fondement dos apóstolos ya bapôtre e profetas. mpe prophète. Efésios capítulo 2, verso 20. Assim diz a palavra do Senhor. Amen. Amém. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A palavra do Senhor. Edificado sobre o fundamento dos Ba apóstolos. édifier likolo ya fondement apôtre. Jesus deixou os apóstolos. yesu atikaki bapôtre E o tempo foi passando. ta elekaki As várias necessidades que foram aparecendo. banécessité malamu emonanaki. Jesus deixou yesu que atikaki os apóstolos resolvessem. ete bapôtre barésoudre Por isso, na yango é responsabilidade séria ser um apóstolo. eza responsabilité serie kozala apôtre. Existem 3 tipos de apóstolos. eza na lolenge misato ya bapôtre. 3 tipos de apóstolos. lolenge ya bapôtre Primeiro, ya liboso apóstolo do Cordeiro. apôtre apate. Apocalipse 21, 14, Mateus 10, 12. Apocalypse 21, 14, Matthieu, Segundo. ya mibale. Apóstolos primitivos. Apôtre Os primitive. apóstolos que operaram na igreja primitiva. Bapôtre oyo basalaki liboso na église ya primitive. Barnabé, Lokola, apóstolo Paulo apôtre Paul, e vários outros. mpe misusu. Atos 13, você encontra isso. Acte 3 yo kokuta yango. E o terceiro Ya é o misato apóstolo de caráter permanente. eza apôtre ya caractère oyo eza permanent.
que é oyo ezali Cristo dando a igreja Kristo ekopesa eglise ao longo do tempo. na ntango molai. Os apóstolos de caráter permanente Bapôtre ya caractère são os permanent vários apóstolos que continuaram a dar seguimento. baza bapôtre mingi oyo basaki continuité. Algumas pessoas dizem Bato misusu balobaka que nesse tempo já não existe apóstolo. na ntan oyo bapôtre baza susu te. Apóstolo era apenas no passado. Apôtre bazali kaka na passé. Não é bíblico. Eza biblique te. Romanos 11:29. Romains 11:29 Vou ler apenas esse texto. nakotanga kaka teste Que oyo mais nos ajudem. bandeko bosunga biso. Romanos 11:29. Romains 11:29. Aleluia. Assim diz a palavra de Deus em Romanos 11:29. Amen. Mamãe, avança, avança, avança. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. A palavra do Senhor. Amen. Amém? Os dons e a vocação de Deus. Badon pe ba vocation saber. Obviamente que esse texto tem muitas aplicações. Teste oyo eza na baapplication Mas ebele. naquilo que nos interessa hoje, Mena oyo ezointeresse biso é que lelo. quando Deus dá um dom, Soki nzambe apesi don derrama dom asopi na don nova aliança, na nouvelle alliance Ele não revoga. ye alongolaka te. Toda vez que Deus me deu graça profética, omoni soki nzambe apesi nga ngolu eu prophétique posso começar a burlar as pessoas. nakoki kobanda okosa bato Ainda vai se manifestar. ekomanifeste nanu. Eu posso ser uma pessoa que, dado ao copo, ao álcool, nakoki kozala moto ma nabendaka se eu alcool tenho um mingi. dom de visão, soki naza na don ya vision vou continuar a ter. nakokontinue kozala nango. Ya Turvo, flou dublado, ya flou algumas vezes com introduções satânicas, ntango mosusu na baintroduction satanique mas não sai. mebimaka te. Porque o dom que Deus dá sem arrependimento. po ete do oyo nzambe apesaka nzambe apesa yango sans korepent. Quem confirma essa palavra é Mateus 7:21 oyo a 29. azokonfirme parole oyo eza matie. A Bíblia diz: bible elobi nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, dará o reino dos céus. bayebanso te baloba kolokolo bakokotela bokonzi ya likolo. Muitos dirão: Senhor, mingi baloba em teu nkolo nome expulsei na demônios. kombo no nabenganaki Em bademo teu nome na fiz kombo na yo maravilha. nasalaki bikamwa. Jesus vai responder: yesu akoyanola aparta-se de mim. longwa pembe na ngai Que significa oyo ezolakisa que você recebeu o dom. yo ozwaki don Até orou pelos doentes e ficaram curados. obondelaki mpo na babeli babikaki. Mas eu não te conheço. me ngai nayebi yo Porque te os dons são dados sem arrependimento. po ete bado epesamaka Então, sans o fato de korepete. Deus te usar soki nzambe azosala não elo significa que Deus te aprova. ezolakisa te ke nzambe azoaprouve yo. O segundo, ya mibale profeta, prophète é aquele que aponta a direção da igreja. aza oyo apontaka direction ya église. Profetas. Prophète E aqui vamos fazer distinção entre dom profético e ministério awa profético. tokosala différence don prophétique mpe ministère Uma coisa é prophétique. graça profética. eloko mosusu eza grâce Outra coisa prophétique. é dom. eloko mosusu eza don O ministério profético. bien ministère prophétique. O profeta Prophète é aquele que Deus usa aza oyo nzambe para asalelaka apontar o caminho. po ete alakisa É nzela. uma pessoa com uma sensibilidade espiritual acima do comum. aza moto aza na sensibilité Mas spirituelle ele não mingi opera apenas na revelação. ya asalaka te na révélation. Os profetas baprophète também são grandes ensinadores. baza mpe bato minene basaignement São grandes mestres. baza vraiment bamaître Eles têm a minene responsabilidade bango baza na de fazer responsabilité o povo permanecer na sã doutrina. ya kosala peuple bakoba na doctrine. Alguém está me eza na entendendo? moto asosoli Então, profeta que não ensina, prophète oyo anseniaka te só localiza, alokalizaka só kaka tu a ver. nazomona Não dá primazia à palavra. apesaka vraiment maloba te Não é profeta verdadeiro. aza prophète solo O te. profeta primeiro prophète liboso reverencia a profecia por excelência. areveraka prophétie pour E a l'excellence. profecia por excelência é a Bíblia Sagrada. prophétie pour l'excellence eza bible sacrée. O profeta, Prophète. a Bíblia diz, Bíblia elobi. não havendo profecia, o povo erra o caminho. soki prophétie eza te peuple bakobunga nzela. Então, o ministério profético ministère prophétique tem a responsabilidade eza na responsabilité de apontar o caminho. ya kolakisa nzela Como devemos andar? lolenge nini tokoki kotambola. Olha, ajuda-me só. bosunga ngai awa Está desconectado. Então vai se desligar. Agora, sikoyo no Novo Testamento, na nouveau temos testament pelo menos duas responsabilidades que os profetas toza na fazem. te responsabilité oyo baprofete basalaka Primeiro, ya liboso recai sobre eles ekweyaka kati na a bango tamanha responsabilidade de preparar o povo para o arrebatamento. lolenge ya responsabilité koprépare peuple na enlèvement. Segundo, ya mibale revelar o mistério das Escrituras. korevele ministère ya makomi A graça profética ngolu prophétique é aquele que consegue ver o tempo eza oyo akokaka komona e temps situar a igreja
no centro da vontade de Deus. Terceiro, evangelista. É a pessoa usada para garantir a expansão do reino de Deus nas diferentes localidades. O evangelista é o homem capacitado por Deus e que muitas vezes é usado em milagres para a expansão da visão, para a expansão do reino. Eles levam a mensagem dos confins. Na igreja, eles têm a responsabilidade de garantir ou de ganhar novas almas e ajudar aquelas que estão na igreja a não se desviarem. E são grandes defensores da doutrina bíblica. Pastor, que vem do latim, oris, né? Que significa guia de rebanho. É aquele que cuida das vidas. São pessoas com grande paciência. Têm um coração muito grande. Toleram coisas e coisas. São pessoas que apacenttam. Dão de comer. E por último, é o mestre ou doutores. São pessoas com muito conhecimento bíblico. Olha, eles são telegráficos. Quando eles vêm para explicar um assunto, até o mais distraído entende. São aqueles que formam pessoas, treinam e capacitam para a continuação. Pessoas que fazem a igreja sentar no conhecimento bíblico. O doutor, ele quando pega na Bíblia, ele vê versículo como ninguém antes viu. E ele tem uma sabedoria para responder perguntas como ninguém outro. É o dom. Agora, como funcionam os 5 ministérios? É como a nossa mão aqui. A tua mão tem 5 dedos, certo? O polegar é o apóstolo. O apóstolo, aquele que funda a igreja, disciplina. Por exemplo, quem institui o dia do culto, a doutrina da igreja, o andamento da igreja, forma outros pastores, consagra, é o apóstolo. Então o apóstolo, como ser o primeiro, ele tem a facilidade de navegar nos 5 ministérios. Assim como o polegar é o único que consegue tocar nos 5 dedos, os outros 4 dedos, vai primeiro o apóstolo para colocar fundamento. Depois o profeta, como aquele que aponta o caminho. Segue-se o evangelista, o dedo mais longo. Ele vai mais distante que os outros. Vai o anelar, que é o pastor, o dedo da aliança, aquele que faz aliança com as ovelhas. E por último, o mendinho, que é o doutor, aquele que consegue vasculhar, aquele que consegue vasculhar os menores promenores, os menores lugares. Esta é a graça dos 5 ministérios. Estou a correr, digo. Agora, nem todo cristão tem chamado nos 5 ministérios. Pode ter chamado com mais de um ministério. Nem todos têm chamado nessas 5 classes. A Bíblia vai dizendo que há diversidade de dons, mas nem todos têm graça ministerial. O dom ministerial, além de ser um ofício, também são dons de liderança. Entre os 5, quem é maior do que o outro? Nenhum. Todos têm o seu lugar. Nenhum. Tem aqueles que são mais relevantes. Mas entre os 5, nenhum é mais importante. Todos são úteis para a edificação do corpo. Há pessoas que ele tem
ministério evangelístico. Yaza na ministério evangélique. Você pode não lhe consagrar como evangelista. Yoko ko consagrer tate Ele local evangeliste. sempre vai trabalhar como evangelista. Yako sala kaka local evangeliste. Se ele é pastor, So yaza você pasteur. pode até não. Há pessoas Ezana bato. nem consagração de obreiro tem. Ata consagration ya ouvrier yaza na Mas o ngote. trabalho, o amor que ele tem Mais prestado musala pe bolingo yaza na ngopela musala. é notório. Eza vraiment koleka. Pode aplaudir ao Senhor. Okoki obetela nzambe maboko. Estamos a terminar. Tozosukisa. Não é possível falar de tudo. Eza vraiment eza possible te koloba É uma nyonso. preocupação para a igreja. Eza préoccupation pour l'église. Dons espirituais. Do spirituel. Paulo vai dizer Paul aye koloba. em 1 de Coríntios, 1 Corinthiens. capítulo 8, Chapitre 8. a partir do versículo capítulo 12, perdão. Koban, chapitre 12. A partir do versículo 8. Koban na verset 8. Vamos ler 8 a 10, Tozotanga 8 a 10. por favor. Capítulo 12 de 1 de Coríntios, de 8 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. A palavra do Senhor. Amém. Amém. Paulo fala de 9 dons. Paul azolobela 9 dons. Alguém está me acompanhando? Eza na moto azolandanga. Alguém está a entender? Moto moko Alguém azososola. está a ser edificado? Eza na moto azozela Alguém edifier. está a aprender? Moto moko Aplauda azoyekola. ao Senhor com mais força. Betela e mais manu kolo maboko. Nos dons espirituais, Na bado spirituel. nós temos aqui Biso toza awa. 3 classes. 3 classes. A primeira, Ya liboso. dons de emissão. Don émission. Segundo, Ya mibale. dons de revelação. Don révélation. Terceiro, Ya misato. dons de poder. Don yanguya. Nos 3 grupos, Na 3 groupes. cada grupo Chaque groupe. é constituído por 3 dons. Et ça l'amène pendant 3 dons. Dons de emissão. Don émission. Número 1, Ya liboso. profecia. Prophétie. Número 2, Ya mibale. variedade de línguas. Variété à langue. Número 3, Ya misato. interpretação de línguas. Interprétation à langue. Dons de emissão Don são émission. dons que emitem som. Eza ba don emitaka Em bason. outras correntes doutrinárias, Na ba doctrine mususu. são chamados de dons de fala. Ebengami don ya koloba. O que é dom de profecia? Nini eza don ya prophétie. São aquelas pessoas Eza bato que wana. conseguem ver o futuro, Oazo kwa komona que fitir. conseguem anunciar o Azo kwa futuro. kwa annonce fitir. Dizem o que vai acontecer Baloba ka amanhã. oye kosala malobi. Dizem o que vai acontecer daqui a um tempo. Baloba oye kosala ma quelque temps. Não é probabilidade. Eza vraiment probabilité te. Não é, como é que eu vou dizer? Nini ongala kwa koloba. Adivinha. Ba o ba monaka. É diferente da adivinha. Eza différent na o E é amonaka. diferente de algo que as mulheres muito têm. Eloko mingi basi bazala nango. Sexto sentido, É instintos. isso aqui. Ah. Não é isso. Eza yango te 6e sens. Porque há quem está se chamando de profeta Eza na mususu azobenga ma ou prophète. profetiza. Biaza prophétesse. Porque descobriu lá 2 coisas que o marido está a fazer. Amoni kuna makambi balo mobala azosala. Eu sou profeta. Ngana za Ou prophète. sou profetiza. Bien aza prophétesse. Ei, Você deu 6º sentido. Oyo eza 6e sens na yo. Graça profética. Ngolu prophétique. O dom de profecia. Bien don ya prophétie. Segundo, Ya mibale. variedade de línguas. Variété ya balangue. Aqui temos 2 tipos de línguas. Toza na balolenge mibala langue. Línguas estranhas Langue étrange. e língua idiomática. Pe langue ya idiomatique. O que são línguas idiomáticas? Nini oyo eza langue Atos idiomatique. capítulo 2. Acte 2. Quando o Espírito desceu, Tango molimo os akitaki. apóstolos começaram a falar em língua. Bapota babandaki koloba minoko Todos que asika. estavam ao redor, Bato nyonso bazalaki cada um entourage. ouvia segundo Moko na bango bandaki koyoka selon. a sua língua materna. Epai langue ne maternelle. Esse dom se manifesta em muitos missionários. Donc oyo se manifeste na bamissionnaire E ebele. tem graça, ele vai numa terra. Soki aza na Ele ngolo tem ake na uma mabele moko. facilidade de aprender língua Aza na facilité koyekola e langue. falar língua. Mpe kolobela É langue. um dom Eza don. de variedade de língua. Ya variété minoko. É dom idiomático. Don idiomatique. É alguém aqui Eza moto awa. está a orar em português, Azobondela na mas portugais. alguém que ouve inglês. Mais moto ya Está yokaka entendendo anglais. inglês. Azoyoka anglais. É um dom. Eza don. Dons idiomáticos Don idiomatique. não se aprende.
oferta. E segundo, que é mais usado, sobretudo na igreja pentecostal, é que está registrado em 1 Coríntios 14. É aquela língua estranha. O Shuribicanta Ramandai. Entenderam já, né? A língua estranha. Essa língua é que Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 14. Que a Bíblia diz que a mente não entende. Que só o Espírito fala para a sua edificação e fala com Deus. Falar em língua estranha é uma comunicação do teu Espírito para o Espírito de Deus. É a única língua que nem os demônios entendem, nem nenhum homem entende. É somente Deus com o homem. Em falar em línguas, também pode sair profecia. Também pode sair uma mensagem. Por isso vamos no terceiro dom de emissão, de interpretação de língua. Existem pessoas com esse dom. Há pessoas porque não sabe que esse dom existe, não usa. Enquanto alguém está ali no seu canto, há pessoas que Deus colocou a graça de entender e interpretar essa língua. Deus é tão sábio, criou uma comunicação entre homem e ele, língua estranha. Como ele sabe, o diabo pode imitar. Colocou dom de interpretação. Alguém pode aplaudir ao Senhor? Amém. Dons de revelação. Palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento. E discernimento de espírito. Dons de revelação. Começando com discernimento de espírito. É um dom super necessário na igreja. Super fundamental. Na verdade, até na vida pessoal. Com tantos profetas aparecendo por aí. Com tantas igrejas abrindo. Precisamos de dom de discernimento de espírito. É aquela graça interior que quando alguém está a falar, você consegue rapidamente perceber. Esse é de Deus. Este não é de Deus. Não é um palpite. Não é preconceito. Mas você recebe uma capacidade de compreender o espírito que está por detrás do pregador. O espírito que está por detrás de uma mensagem. A pessoa que está a falar em profecia. O Senhor, estou dizendo, e igreja. A pessoa que tem esse dom, ele rapidamente consegue perceber. E essa mensagem, ou essa profecia, não está vindo de Deus. E discernimento de espírito. Palavra de conhecimento. É um dom ligado ao passado. Quando você olha para alguém e consegue ver o passado da pessoa. Você está no táxi, nunca se encontrou com a pessoa. Mas quando você vê a pessoa, consegue perceber o estilo de vida que essa pessoa leva. Você pode olhar Jesus e a mulher samaritana. Vai chamar teu marido. Não tem o marido. Disseste bem. Disseste 5. Isso é palavra de conhecimento. É um dom voltado ao passado. Não é profecia. As pessoas estão a confundir profecia com palavra de conhecimento. Alguém está me entendendo? Amém. Várias vezes o apóstolo Charles. Irmão, levanta. Em 1975 aconteceu isso. Isso não é profecia. É manifestação de dom da palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria. É ligado ao presente. Alguém está a passar por um problema. E precisa de uma. Ele esconde.
A pessoa que tem esse dom, ele olha para a pessoa. Estás a passar por isso. Estás a passar por isso. E vem sempre com uma solução. Manifestação da palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria, que não vem com uma solução. É preciso ter muito cuidado. Pode ser espírito de adivinho. Porque Deus, depois de levantar o problema, sempre te dá solução. Amém. E termino aqui. E termino aqui. Dons de poder. Dons de poder também são 3. Fé, dom de cura e operação de maravilha. Há pessoas com dom de fé. Não confunda fé salvadora com dom da fé. Todos para ser salvos precisam ter fé em Jesus. Mas as pessoas com dom de fé são aquelas pessoas que têm uma fé inabalável. Eles só acreditam no impossível e no improvável. Olha, a pessoa com dom da fé é uma pessoa com uma resistência impossível. A pessoa com dom da fé é que nem Abraão. É que nem Abraão. Então, já não se pode acreditar. Ele não é teimoso. Vamos fazer confusão. Há pessoas que não têm dom. São teimosos. Ele fala, deixa. Eu tenho fé. Vamos te visitar na cadeia. Eu tenho fé. A pessoa que tem dom de fé é uma pessoa com uma resistência. E quero reconhecer que isso é uma graça de Deus. Deus lhe dá projetos impossíveis constantemente. Projetos improváveis. Muitos está sempre acima da sua capacidade. As mensagens relacionadas a Ele são sempre muito além do que Ele pode fazer ou conseguir. São pessoas que, olha, têm uma cabeça só delas. Dom de cura é o mesmo dom que colocar as mãos e... Eu até acho que essa, falando de cobertura espiritual, toda vez que você se liga numa cobertura espiritual, como uma visão como essa, você recebe a graça que Deus prometeu naquela visão. E nessa visão, pessoa que não expulsa demônio e não opera em cura, é complicado. Porque é um dom que Deus derrama nessa igreja sem medida. Então, dom de cura é aquelas pessoas que numa declaração Deus abre a porta. Numa declaração Deus renova a enfermidade. Com uma declaração. E a cura não depende do homem que ministra. A cura depende de Deus. A responsabilidade do homem é ministrar a cura. Mas quem opera o milagre é Deus. Eu vou fazer a minha parte. Vou declarar a cura. Mas quem vai operar a cura é Deus. E a cura acontece de diversas formas. Aquelas curas instantâneas e aquelas curas progressivas. Há pessoas que Deus curou assim. Mas há outros, por exemplo, os 10 leprosos. Queremos ser limpos. Jesus disse: vão e se apresenta ao templo. No caminho, começaram a perceber que a cura foi desaparecendo. Isso é cura progressiva. Mas há outro, como a sogra de Pedro. Jesus chegou. Sai. E instantaneamente a mulher ficou curada. Operação de maravilha é um dom que está acima do dom de cura. Muito acima. Como é que acontece a operação de maravilha? É uma pessoa que não tem braço.
homem de Deus ora e aparece um braço. É uma pessoa que não tem trompa. O homem ora, o homem de Deus ora e a mulher fica grávida. É uma pessoa que não tem olhos. O homem de Deus ora e o olho aparece. E está acima do dom de cura. São dons muito fortes, mas também muito perigosos. A maior parte das pessoas que tiveram o dom de operação de maravilha, as pessoas sempre começam a lhe ver como Deus. Há uma admiração por eles tão grande que começam a lhes colocar num lugar igual a de Deus. É um dom carismático, mas muito perigoso. Se o ministro não tem um caráter bem trabalhado, facilmente cai no orgulho ou na perdição. É um dom perigoso. Não diria perigoso, diria problemático e polêmico. Porque constantemente as pessoas querem ligar esse dom com feitiçaria, obras do diabo. Porque são coisas impossíveis. Como uma criança que está 12 meses no ventre, pela ministração do homem de Deus, dia seguinte vem ao mundo. Operação de maravilha. Tem todo tipo de quisto, mioma, não pode crescer uma criança lá. Mas alguém com esse dom está dizendo, vai nascer. Também nasceu. Deus te deu um dom. Poderia falar de palavra de... Perdão, podia falar dons de serviço que são maioritariamente ignorados ou esquecidos. Mas estamos aqui em outras ocasiões, Deus nos dá. Realmente requer... Eu corri muito, confesso. Mas noutra oportunidade Deus vai nos dar a graça de partilhar com mais calma. Você tem um dom. Eu não sei qual. Você ainda não sabe. Procura descobrir. O dom que Deus te deu, alguém está a precisar. Existe alguém em algum lugar que está quase a se matar. Através da tua boca, Deus colocou vida. Através da graça que opera em você, Deus colocou solução. Através das visões e sonhos que você tem, Deus colocou a solução. Os dons não são para nós se servir, são para nós servir os outros. Rogo aos irmãos, por amor de Deus, viva no dom que Deus te deu. Não tenha inveja do dom do outro. Não tenha raiva do dom do outro. Cada um recebeu de acordo a vontade de Deus. O dom que eu tenho, eu não pedi. Eu recebi por Deus. Apesar de que existem dons que nós podemos resgatar, o termo seria conquistar na oração. Porque Paulo fala, procurai com zelo os dons. Paulo fala de procurar com zelo. Alguém também pode te comunicar um dom. Ele tem uma graça numa área, para que Deus te comunique esse dom. E se for a vontade de Deus, você recebe esse dom. Paulo várias vezes fala que quero muito me encontrar com vocês para que possa vos comunicar algum dom de Deus. Existe o ato de comunicar dom. Que onde você estiver, você reflita fortemente a respeito desses dons que nós falamos. Nos dons de serviço, eu vou apenas citar o dom de ministrar, o dom de ensinar, o dom de consolar, o dom de contribuir, o dom de presidir ou governar, o dom administrativo, o dom de exercitar socorro, exercitar misericórdia. Aquelas pessoas que ajudam muito, têm sempre ideias de projetos sociais. Aquele que contribui são os mantenedores, aqueles que Deus nos deu a graça
de contribuir para a obra de Deus. Ya contribuir na musala O trabalho nzambe. que Deus lhe deu é sustentar a visão. Musala onzamba pesi Sustentar peta simba. servos. Asimba basali. Obreiros, missionários. Ba ouvrier ba Há muita missionnaire. gente com vida financeira travada porque Deus lhe deu essa graça, mas ele não Eza bato exercita. ebele vi financeire eza okanga pote nzamba pesi ye ngolu o meya zo sala Onde ngote. exortar. Eto ya Isso ko opera exorter. muito pessoas que fazem visita. Esala mingi na bato basaka Aqueles que visite. visitam muito. Ba o ba visita ka Ele mingi. sabe sempre como consolar o coração de Ayebi lo alguém. ngeni ya ko consoler motema moto. Que Deus nos abençoe através da Nzamba sua mensagem. pambola biso na nzela maloba na ye. E na tua cabeça vamos orar. Gumba moto no tozobondela. Querido Deus, querido Pai. Nzambe papa. Louvado seja o teu nome. Kompona bie kumbama. Terminamos aqui. Tosilisiawa. Falamos a respeito de dons espirituais. Tolobela respect ya bato spirituel. Senhor, Kolo. desperta os dons na tua igreja. La musa bato na église na yo. Ativa os dons no teu povo. Active bato na peuple na Que yo. ninguém viva sem exercitar o seu dom e o seu ministério. Moko ta vivre sa ko exercer bato na ep ministère na E que yo. haja em nós, Ezala kati na biso. como presbíteros da igreja, Lokola ba pobi a église. sabedoria de gerir talento. Sagesse. Sabedoria de gerir talento. Sagesse ya gérer talent. Em nome de Jesus, Na kombo na Yesu. que a tua igreja Église na possa yo. viver e superabundar nos dons. Ego ako vivre vraiment ba super bon Para a bato. edificação do corpo. Pour la édification encore. Para que a tua igreja Pour église na yo. seja madura. Ezala mature. Para que a tua igreja Pour église na yo. seja abençoada. E pambola ma. Senhor, Kolo. que esta palavra Et tes paroles nos yo. acompanhe ao longo da Et semana. accompagner biso pendant la Que semaine. perturbe os nossos O corações. ezotungisa mitema na biso. Que nos faça nos situar Esala biso te situe. aonde cada pode fazer. Epai moko na moko akoki kosala. Em nome de Jesus, Na kombo na Yesu. oramos com fé. Tobondeli na kondima. Amém. Amen. Aplauda o Senhor. Betela kolo maboko.